Olá, boa noite. Veja o que é destaque na edição desta quinta-feira do Jornal da Guará. A Assembleia aprova mudança na emissão de impostos para devedores do ICMS para que empresas mantenham investimento no Estado. Operação da Polícia Federal prende envolvidos em fraude de recursos da saúde no Maranhão. Justiça Federal determina que Infraero termine obra de Aeroporto Internacional de São Luís. E ainda, audiência com o ministro do Trabalho discute na capital a exploração do trabalho escravo. Um projeto de autoria do Executivo foi aprovado na Assembleia Legislativa para manter as empresas no Estado através da redução dos impostos cobrados do ICMS. A medida deve trazer benefício aos empreendimentos sem onerar o Estado. O plenário aprovou o projeto de lei número 161/2016 na sessão da última quarta-feira. No texto, encaminhado à Assembleia Legislativa, o governador Flávio Dino explica que o objetivo do projeto é extinguir a notificação de lançamento do ICMS para débitos confessados, bem como estabelecer multa de mora de 0,33% por dia de atraso do pagamento da obrigação principal, limitado a 20% do valor do imposto. O secretário estadual da Fazenda detalha a mudança e os benefícios para as empresas do Estado. Efetivamente, há uma redução da multa de mora que de 30% passa a ser 20%. E há também um respeito maior ao contribuinte, uma vez que na sistemática anterior, ao confessar sua dívida, o contribuinte recebia uma penalidade de uma multa de 30%, que não vai mais ocorrer agora. A multa de mora que foi aprovada na Assembleia Legislativa por iniciativa do governador Flávio Dino, prevê uma gradação diária nessa multa, 0,33% ao dia, limitado a 20%, a exemplo do que é com os tributos federais. Os prazos para contestação dos tributos, bem como outros tipos de vencimentos, não sofrerão alterações. É um momento de dificuldade econômica. O governo do Estado tem conhecimento disso e busca facilitar o cumprimento das obrigações por parte dos contribuintes. As mudanças colocadas no projeto de lei só passarão a valer a partir do ano que vem. Independente do porte da empresa, o mais aconselhável é ficar em dias com o fisco, evitando as multas e maiores prejuízos. É exatamente isso que esse empresário prioriza em sua loja. Para que os impostos estejam sempre em ordem, foi organizado um setor específico de contabilidade. Com mais de 10 anos de experiência no mercado, ele dá a dica: impostos precisam ser a primeira despesa a ser quitada na empresa, mesmo em tempos difíceis. Imposto não há como você deixar, não há como postergar. Você tem, até porque muito desse imposto vem do próprio contribuinte. O ICMS, você você é o fiel depositário e faz o repasse. Se você não fizer isso, você está se apropriando indebitamente desse recurso. Vamos mostrar então os indicadores da economia. A Bolsa de Valores continuou acima dos 60 mil pontos, alta de 0,65%, com movimentação de 60.644 pontos. O dólar se manteve praticamente estável em relação a ontem e foi negociado a R$ 3,22. Já o euro teve baixa de 0,3% e foi cotado a R$ 3,60. A caderneta de poupança com aniversário hoje teve rendimento, com aniversário amanhã, tem rendimento de 0,68%. E olha só, um reflexo da crise. O Banco Central anunciou que os saques de recursos da caderneta de poupança superaram os depósitos em 50 bilhões de reais de janeiro a setembro deste ano. Hoje pela manhã, todo mundo acompanhou no misto de inconformismo com revolta mais uma operação da Polícia Federal que cumpriu mandados de prisão e o bloqueio de bens de saqueadores do nosso patrimônio, de recursos da saúde que deveriam ser utilizados para tratamento de pessoas com câncer. Foi a segunda fase dessa operação. A primeira aconteceu em novembro do ano passado e já havia constatado desvio de recursos durante a gestão do então secretário de Saúde, Ricardo Murá, à frente da Secretaria de Saúde do Maranhão, entre os anos de 2010 e 2013. O repórter Guilherme Lima atualiza agora as informações para a gente desse caso. Oi, Guilherme, muito boa noite para você. Que novas informações você tem a respeito desse episódio?
Boa noite, Pascoal, e a todos. Olha, Pascoal, o montante do desvio, se formos contar, só o que foi desviado dos hospitais chegam a 36 milhões de reais nesses 3 anos. Além disso, foram 2,5 milhões de reais em veículos de luxos apreendidos e também em cheques. Pela manhã, o delegado da Polícia Federal e chefe da Delegacia de Prevenção à Corrupção, em entrevista coletiva, falou sobre os desvios constatados. Vamos ouvir um trecho da entrevista. Uma das técnicas principais que foram utilizadas foi a fragmentação de cheques em pequeno valor. Atualmente, o COAF faz o controle dos cheques emitidos acima de 10 mil reais. O que eles fizeram? Emitiram milhares de cheques abaixo desse valor. Foram um total de 4.177 cheques identificados até o momento, os quais estavam vinculados às contas bancárias das unidades hospitalares. Eles sacavam esses cheques de forma fragmentada e imediatamente colocavam nas contas correntes dos próprios diretores do ICN e de outros investigados vinculados aos seus familiares. Foram cumpridos 31 mandados judiciais, sendo 3 de prisão preventiva, além do bloqueio de bens e apreensão de uma aeronave. Aqui no Maranhão, os mandados foram cumpridos em São Luís e também em Imperatriz. A Polícia Federal explicou que os 36 milhões de reais, através do desconto de cheques e posterior depósito nas contas de pessoas físicas e jurídicas vinculadas aos envolvidos, incluindo o saque de contas de hospitais. Pascoal. Muito obrigado, Guilherme. Boa noite para você. Até amanhã. Uma liminar da Justiça Federal deferiu a ação civil pública do PROCON no Maranhão, determinando a conclusão das obras do Aeroporto Internacional de São Luís. A decisão é do juiz federal José Carlos Madeira. De acordo com essa decisão, a Infraero está intimada a concluir as obras de ampliação do aeroporto em até 120 dias, sob multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento. Além disso, deve também apresentar um plano de melhorias para regularizar as infrações demonstradas no relatório do Corpo de Bombeiros. Até o fechamento dessa edição, a Infraero não havia se pronunciado sobre essa decisão da Justiça Federal. Vamos agora a outras notícias que foram destaque nesta quinta-feira. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Bentes, esteve hoje em São Luís participando de uma audiência que discutiu o trabalho escravo. O Maranhão é recordista nesse tipo de exploração. O evento serviu para traçar estratégias para combater o problema. O Sebrae lançou o Tecnordeste, evento que vai trazer inovações tecnológicas e a discussão de temas ligados à ciência, além de propor políticas públicas para o desenvolvimento do setor no estado. O evento vai durar 3 dias na capital maranhense. A seguir, as novidades para a propaganda eleitoral no rádio e na televisão no segundo turno das eleições.